Olá, estamos começando mais uma aula de filosofia e o tema da aula de filosofia de hoje é o contratualismo. Nós vamos falar sobre este movimento filosófico, né? E aqui do meu lado estão os principais contratualistas, né, que defendiam essa ideia, que é Hobbes, né, Locke e Rousseau. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre dois desses pensadores. Nós vamos falar sobre Hobbes e nós vamos falar sobre Locke, né? Os contratualistas, né, eles defendiam a ideia de um contrato entre governantes e governados. Então a ideia do contratualismo seria defender um contrato entre governantes e governados. Eles não pensam de forma igual, mas a essência seria essa. Haveria um contrato entre os governantes e os governados, deixando claro que eles pensam de formas diferentes e a gente vai mostrar um pouco a respeito dessas formas diferentes. Bom, o primeiro desses pensadores que a gente vai levar aqui, desse contratualismo que seria na parte da filosofia política, né? Nós estamos fazendo uma análise sobre filosofia política, seria Thomas Hobbes, né? De 1588 a 1679. O Thomas Hobbes, ele é um pensador empirista, ou seja, ele gosta do conhecimento mostrado ali pelos sentidos, né? Então ele é um pensador empirista. Isso seria um primeiro ponto que a gente tem que levar sobre esse pensador inglês, tudo bem? Então ele é um pensador empirista, tá? Ele vai fazer o conhecimento ali através dos seus sentidos. E qual a sua ideia básica nessa questão do chamado contratualismo, né? Que deve haver um contrato. Ele legitimou o absolutismo em sua obra, né? Por exemplo, o Leviatã, ou seja, o rei deveria ter todos os poderes. Então, esse pensador, ele leva a sua ideia aonde o rei deve ter todos os poderes, ele deve ter todos os poderes em cima da sociedade. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o contratualismo de Hobbes, tá? Então, vamos lá. Em uma situação de natureza, ou seja, em uma situação dos homens ali na pré-história, né? Os homens, eles eram todos iguais. Então, se a gente pegar os homens dentro da pré-história, esses homens vão ser todos iguais. Porém, eles vêm numa situação de igualdade, né? Nós estamos falando de um homem na pré-história sem o papel do Estado, ok? Então nós estamos falando do homem pré-histórico, né? É um homem sem o Estado. Então, se é um homem sem o Estado, e eles vivem ali em grupo, eles vivem em comunidade, esses homens estão vivendo dentro de um regime comunista, ou seja, nós não temos a presença do Estado e todos estão vivendo de forma igual. Acontece que em situação de igualdade, os homens eles vão buscar poderes, o que vai gerar uma competição entre esses homens, ali no seu estado de natureza, e uma situação de desconfiança. Então os homens vão começar a brigar por poder. E na briga pelo poder, esses homens vão começar literalmente a matar um ao outro, porque não tem quem os olha, não tem quem os fiscaliza, tá certo? E a gente nós humanos gostamos de viver dentro de um regime que tenha segurança. Nós não gostamos de viver nessa insegurança que a qualquer momento alguém vai chegar e vai tomar o meu espaço porque vai matar no lugar que eu estou, porque não foi com a minha cara, vai lá e me mata. Então nós queremos uma vida confortável, ou seja, nós temos um desejo também por segurança. Nós gostamos de uma vida confortável, que é uma vida que nos dá segurança, tá certo? Porém, nós temos aí medo de não obtê-la, tá? Então nós temos medo de não conseguir essa segurança. Então, em nosso estado natural, em nosso estágio natural, nós vivemos em comunidade. Só que esses homens em comunidade, né, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar poder. E nessa busca pelo poder vai começar a haver a guerra entre os humanos. E aí isso traz uma total insegurança para nós. Isso gera o que a gente chama de estado de natureza. O estado de natureza é guerra, ou seja, a gente, desculpe gente, a garganta é terrível. O estado de natureza, ele acaba sendo a guerra, ou seja, guerra de todos contra todos.
como diz o próprio Hobbes, né? O homem acaba sendo o lobo do próprio homem, né? Porque afinal de contas nós vamos estar nos matando. Ou seja, não existe bem ou mal, apenas a luta pela preservação. Ou seja, a gente está ali lutando para se preservar. Lembrando que alguns homens vão começar a se achar mais poderosos do que outros homens. Então começa um estado de guerra, né? Inclusive a gente consegue ver esse estado de guerra no filme que está aqui do lado, né? No filme que aqui é interpretado pelo Brad Pitt e pelo Edward Norton, que é o Clube da Luta. Então no Clube da Luta a gente vai ver exatamente isso, né? Os homens nesse estado de selvageria, um homem contra outro homem, tá? Bom, para que isso fosse evitado, a gente vai ver o estado de sociedade, tá? Ou seja, de sociedade civil. Ou seja, a gente vai ver a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade com a criação do Estado. Esse Estado ele vai criar as normas que vão dar regras de convívio dentro da sociedade. Então, como a gente tem a competição entre os homens, a gente vai ver aqui em Hobbes o Estado sendo criado para criar as normas de convívio da nossa sociedade, ou seja, a gente vai criar normas de convívio. E como é que a gente vai criar essa norma de convívio? A gente vai criar essa norma de convívio através do chamado contratualismo, ou seja, a gente vai criar um contrato para poder viver em sociedade. Ou seja, como o homem reúne razão, ou seja, nós somos seres racionais, quer dizer, nós temos a capacidade intelectual de pensar, ele estabelece o que a gente chama de contrato social, ou seja, os homens abrem mão dos seus direitos, tá certo? Até mesmo da sua liberdade, em nome de um poder superior, ou seja, de um Estado que consiga impor essa regra, impor essa norma. Então, eu estou abrindo mão, inclusive, da minha própria liberdade ou de algumas liberdades individuais em nome de um bem coletivo que é a preservação da minha sociedade, ou seja, da sociedade aonde eu vivo. Isso seria o contratualismo. Para você entender um pouco melhor, é como se cada homem dissesse a cada homem, tá, que esse homem cede, né? Você está vendo aqui, inclusive no texto, né? Eu cedo e transfiro o direito de governar-me a mim mesmo, tá? Feito isso, a multidão se une, tá? E uma pessoa, você vai ter você vai fazer a união, tá certo? E feito isso, a multidão unida, né? Em uma só pessoa, se chama Estado. Então é como se todos nós nos uníssemos e dessemos o poder para o Estado. Entenda que aonde não existe o Estado, impera o estado do caos, a sociedade fica caótica. Então, vamos pegar como exemplo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando a gente liga a televisão, a gente assiste exatamente isso. O que a gente vem assistindo nos últimos tempos? Que quem vem dominando o estado do Rio de Janeiro, né, quem vem dominando, por exemplo, as áreas lá do os bairros do Rio de Janeiro, são os grupos milicianos ou os grupos de narcotraficantes. Então, quem impõe a regra de convivência daquelas pessoas ali no Rio de Janeiro não está sendo mais o Estado, estão sendo grupos paralelos. O problema é que o Estado, ele cria normas de conduta. E quando ele cria normas de conduta, ele fica mais, vamos dizer assim, primeiro que você sabe com quem você está jogando. Você sabe quais são as regras do jogo. Então o Estado ele impõe as regras do jogo. Quando você pega a milícia, você pega as regras impostas pela milícia. Então, por exemplo, a milícia acredita que a melhor forma dela resolver lá o grupo de criminosos, que ela interpreta como sendo criminoso, seria através da matança daquelas pessoas. Então aquelas pessoas não vão ter um julgamento justo, não vão ter um julgamento digno. Então, por exemplo, pela legislação brasileira, não existe, por exemplo, a pena de morte, mas ali, por aquele grupo, foi instituída a pena de morte. Então, as pessoas que eles capturarem serão executadas, ou seja, foge-se à regra do Estado, e aí você joga com alguém que você não sabe como põe as regras. E outra, você é obrigado a viver dentro desse poder paralelo, onde as suas liberdades acabam sendo muito menores do que as liberdades quando você tem um Estado instituído.
né? Então é isso que forma o Estado. Então os homens, né, volto a insistir aqui, é como se cada homem dissesse a cada homem, de ceder, né, cedo e transfiro o direito de governar-me a mim mesmo, tá certo? Feito isso, a multidão unida em uma só pessoa se chama Estado. Então, o Estado é algo mais confiável. Quando a gente não confia no Estado, começa a ter problema. Bom, e aí a gente firma então uma coisa chamada contrato social, tá? Vê se vocês conseguem entender uma coisa. Em virtude de sua fragilidade, às vezes é preciso utilizar a força, tá? Então, como é que o Estado consegue se impor? Como é que o Estado consegue se impor dentro daquilo que seria o combinado com o resto da sociedade? Muitas vezes o Estado tem que se impor através da força, como diz Hobbes. Os pactos sem espada não passam de palavras. Ou seja, eu preciso mostrar a força. Em muitos casos eu preciso mostrar a força. Então é necessário que se mostre a força. Por isso usar a espada. O Estado e o medo. Vamos tentar entender. Essa imagem é uma imagem que foi feita no Iraque. Um soldado americano e um cidadão iraquiano aí meio que peitando esse soldado norte-americano. O Estado precisa pairar sobre os indivíduos como se fosse um monstro, um leviatã, como diria Hobbes, né? Esse monstro, obrigando essas pessoas, tá certo? Obrigando-os a superar seus instintos mais violentos, tá? Então é o seguinte, eu vou ter que superar, eu vou ter que segurar minha onda, porque se eu não segurar minha onda, o Estado vem com força. É por isso que às vezes a gente vê aquelas guerras, vou usar de novo o exemplo do Rio de Janeiro, é por isso que a gente vê aquelas guerras no Rio de Janeiro. A gente está vendo o Estado se impondo diante da sociedade de milicianos e de narcotraficantes. Ou seja, a guerra desses grupos, quer dizer, o Estado organizado usando da espada para se fazer valer, para se fazer real. O Estado ali firme e forte se fazendo valer. Bom, e o direito positivo? Tá? O direito positivo é o seguinte, é criado pelo homem em casos específicos, né, em um caso específico, e aí a gente tem que entender o seguinte, tá? É o direito positivo, quer dizer, viver numa sociedade deixa de ser algo natural. Nós não estamos no estágio natural como a gente vivia lá na pré-história, né? Ou, como disseram os gregos, a ordem natural, tá? E passa a haver, então, uma construção artificial. Então, quando a gente vive em sociedade, como é o caso de uma cidade, a gente não está vivendo de forma natural. A gente está vivendo de forma artificial, porque a gente está vivendo dentro de um lugar que tem regras pré-estabelecidas. Eu não posso fazer uma série de coisas, e eu posso fazer, eu tenho o direito de fazer uma série de coisas. Tudo isso está combinado, por isso o contrato. Então tudo isso está previamente combinado, ou seja, foi instituído pelo homem. Os humanos é que instituíram isso, os seres humanos é que acabaram combinando isso. Então, de fato, não é algo natural. Tudo bem, gente? E aí vem o chamado contratualismo, ou seja, espera-se que todas as relações entre os indivíduos também sigam o princípio de um consentimento mútuo entre os envolvidos. Então, aí vocês vão entender as nossas regras de sociedade. Tirando isso, o nosso convívio diário, ele convive em muitas coisas dentro de um combinado, né? Então vamos dar um exemplo. Quando a gente resolve constituir uma família, né? A gente vai começar a constituir essa família. Vou citar um exemplo aqui só para a gente ilustrar. Eu vou constituir a minha família, por exemplo, iniciando um namoro, tá? Eu vou constituir minha família iniciando um namoro. Então eu vou lá, conheço uma pessoa e aí a gente combina esse namoro. Depois do namoro, a gente pode combinar um noivado. Depois do noivado, a gente vai combinar um casamento. Depois do casamento, a gente vai combinar quantos filhos a gente quer ter, onde a gente quer morar, que viagens a gente vai fazer, tá vendo? Isso tudo é um combinado, a gente vai combinando, tá certo? E é um consentimento mútuo, quer dizer, eu aceito essa regra, você aceita essa regra e a gente vai vivendo. Então, na verdade, a nossa sociedade, ela vive dessas regras combinadas, né? Onde o contratualismo
É a base disso aí. Então a gente vive em cima de contratos. Tanto que quando você quebra esses contratos é muito complicado. Tanto que quando você quebra determinados contratos, você precisa da atuação do Estado como um interventor para agir ali, tá certo? Para agir de forma que aquele contrato que foi quebrado seja um contrato que seja quebrado, mas que seja quebrado de forma organizada, né? Quer dizer, há uma organização. Então, por exemplo, o casal vai se separar, mas a separação está sendo complexa, nós vamos ter que entrar na justiça para fazer essa separação, ou seja, o Estado vai atuar, vai ter uma espada do Estado ali atuando em nome da organização daquele casal que não deu certo, tá? Bom, procurar a paz é racional, pois envolve a nossa sobrevivência, então de forma geral a gente tem que viver pacificamente, essa é a ideia básica, né? Então, a ideia básica do contratualismo, quer dizer, nós vamos ter que viver sempre num combinado e o tempo todo viver em paz, e os homens justos são aqueles que cumprem os seus contratos. Então, essa é a base dos contratualistas, ou seja, para que eu seja justo eu preciso ser muito claro. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se tem uma coisa que, de forma geral, as pessoas detestam, é quando as pessoas são enganadas, né? E muitas vezes as pessoas são enganadas, e as pessoas ficam muito bravas quando elas são enganadas, porque às vezes elas foram enganadas mediante a um combinado anterior, e esse combinado anterior ele foi descumprido, né? Então vocês percebem que a gente não lida bem com essa questão de quebrar os nossos contratos, tá? Bom, agora nós vamos para um outro pensador, né? Um outro contratualista, que é John Locke, de 1632 até 1704, tá? Também é um empirista. Detalhe, gente, participou da Revolução Gloriosa, né, que vai derrubar a monarquia absolutista, então vamos combinar, né? O Hobbes já ficaria bravo com ele, porque ele já era contrário, tá vendo? Eles já são pensadores contrários nesse aspecto, porque ele era contrário a essa monarquia absolutista. Ele já pensa completamente diferente, porque ele já defende aqui a ideia de um parlamento, tá? Ou seja, vamos só lembrar do que seria essa Revolução Gloriosa. O rei não pode cobrar mais impostos à sua mercê, o rei não pode mais fazer prisões do jeito que ele deseja, tá? Não controla, desculpe gente, eu acabei cometendo um errinho ali, controla, faltou um ozinho. Não controla as forças armadas, tá? Então você tem um parlamento instituído para fazer isso aí, tá? E ele, John Locke, é o pai do chamado liberalismo, ou seja, né, ele é o pai do liberalismo econômico. Ele tem alguns princípios que ele é contrário. Por exemplo, ele acha que todos os homens nascem livres, tá? Todos os homens nascem livres. Portanto, ele é contra a escravidão. Então, todos os homens nascem livres. Acabou, todo mundo tem direito à liberdade. Portanto, ele é um ferrenho defensor, tá, dessa liberdade, portanto contrário à escravidão, defende a liberdade de culto religioso, liberdade de expressão, então é um liberal nesse sentido, é um liberal, ou seja, nós estamos vendo que o liberalismo está se aproximando aí da democracia, tudo bem, gente? A gente está vendo o liberalismo se aproximando da democracia. Bom, suas principais obras, tá? O Tratado sobre o Governo Civil e o Ensaio acerca do Entendimento Humano, essas são as suas principais obras, tudo bem, gente? Então, de repente, pergunta-se quais são as principais obras de Locke, e essas são as suas principais obras. Bom, lei natural. O homem, ele reúne alguns direitos que são essenciais. Então, o homem reúne o direito natural à vida, essa é a essência de Locke. Liberdade e propriedade, tá? Então ele tem direitos como a vida, a sua liberdade e a propriedade. Lembrando que o indivíduo é anterior à sociedade, tudo bem? Então olha só o princípio de Locke, gente. Olha o princípio de Locke. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, tudo bem? Olha só, encaixando-se aí muito bem, né, no sistema capitalista, né, gente? No estado de natureza, os homens vivem em total liberdade. Então, ele é favorável, totalmente favorável a esse sentido do homem ser livre, tá certo? Bom, a lei natural está inscrita no coração dos homens, ou seja, nós somos um animal e como animal que somos um animal que nasceu livre. Então, como animal que somos, nascemos livres.
Então a vida no estado de natureza significa uma igualdade radical, né? Nós estamos iguais lá na sociedade, caçando, né? Coletando, entendeu? Nos relacionando com outros indivíduos e espécies. E isso significa o quê? Que o homem tem livre acesso a todos os bens da natureza, que está tudo à nossa mão, encarados aí nesse momento como uma propriedade comum, tá? É de todos. Porém, gente, tá? Porém, como é que vai ser, como é que você vai construir a sua propriedade privada? O ser humano, ele é responsável pelos seus atos e pelas suas obras, incluindo o seu trabalho. Então, para ele, como é que se constitui essa propriedade privada? Então você tem ali, você está vendo aqui esse sujeito, e lá ao fundo você está vendo uma árvore. Então esse sujeito vai lá nessa árvore e tira um galho dessa árvore. E ao tirar um galho dessa árvore, esse indivíduo ele faz um arco, que vai dar origem ao arco e flecha para ele poder caçar. A hora que ele construiu o arco passa a ser dele. Então, quando você olha para a árvore não é dele. Mas a hora que ele pega a árvore e transforma a árvore em um arco, aí ele construiu algo que é dele. Ou seja, ele está construindo a propriedade privada, porque acrescenta valor a esse objeto que foi o trabalho que ele desempenhou sobre um item da natureza. Então é assim que ele está determinando a propriedade privada. Porém, tá? Você tem limites da propriedade privada no estado de natureza. Por quê? Porque para ele, né, nós estamos falando da teoria de Locke, o homem só é dono daquilo que for utilizar, só daquilo que ele for utilizar, tá? Então ele não pode pegar coisas que ele não vai poder utilizar. Só que a gente tem um problema, com o crescimento da população, a gente está vendo que vai haver uma escassez de recursos. Gente, eu não estou fazendo apologia aqui em cima ao desmatamento, só estou falando essa questão da gente tomar recursos, tá? Não é nenhuma apologia ao desmatamento, muito pelo contrário, tá? É só uma questão de usurpar os recursos da natureza que eu pus a imagem, ok? Bom, como é que a gente então arrumou uma forma de fazer a acumulação das riquezas? A gente inventou o dinheiro. Então o dinheiro é um limitador para acumular coisas, porque assim a gente não está indo lá na natureza pegar coisas, né? Até porque o dinheiro, mesmo o dinheiro em moeda metal, ele fica limitado, tanto que é melhor o dinheiro em papel, né? Porque assim é mais fácil de ser produzido. Então Locke é favorável ao dinheiro, né? O dinheiro como um limitador, tá? Bom, aí você tem a passagem para o estado civil, né? Ou política, tá? O homem, ele precisa do Estado para garantir os seus direitos de propriedade, aquilo que ele for conquistando. Então, aquilo que ele for se tornando dono, ele precisa que o Estado esteja ali para garantir as suas posses, tá? Então, o Estado assegura o quê? A justiça, né? Ele vai assegurar a justiça exercido em nome de todos os homens. Bom, a justiça então é cega, porque ela não estaria vendo brancos e negros, ateus e religiosos, ricos e pobres. Aí eu faço a pergunta para você, é mesmo? Ela não está vendo a diferença, por exemplo, entre ricos e pobres? Ah, Carlinhos, mas isso é um pensador que está começando o processo, ele não viu desencadear depois, né, com o passar do tempo, como a sociedade se comportou, né? E aonde os ricos e poderosos com dinheiro conseguem, por exemplo, burlar a lei, né? Por exemplo, comprar juízes. Carlinhos, você está falando isso, mas tecnicamente a justiça não pode ser comprada. E sim, eu estou só levantando uma dúvida, é um levantamento de dúvida. A justiça de fato é cega? A justiça de fato é igual para todos? Quer dizer, realmente a justiça se faz igual para todos, né? E dentro do contratualismo, tá certo? O contrato social é estabelecido entre governantes e governados, que só aceitam o poder do governante se este cumprir a vontade de todos, garantindo os direitos individuais. Então, o Estado teria que garantir esses direitos individuais, tá certo? Deveria agir como um juiz imparcial. Quando a gente vê, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma imagem de garimpeiros ali no Pará, num garimpo que já foi até extinto, que é o garimpo de Serra Pelada, que foi um dos maiores garimpos do Brasil.
né, o maior garimpo a céu aberto, um dos maiores garimpos a céu aberto de ouro, né, hoje é um buraco que está cheio de água. Você está vendo aí os conflitos entre os garimpeiros e a polícia. Será que de fato o Estado ele tem esse senso de justiça, de imparcialidade? Será que de fato o Estado não vamos dizer, acalenta mais, né, afaga mais os mais bem-sucedidos e menospreza os mais empobrecidos, tá? Então, tecnicamente, né, a parte técnica, o correto seria isso que eu coloquei aqui em cima, que o contrato social é estabelecido entre governantes e governados que só aceitam o poder do governante se esse cumprir a vontade de todos. Mas aí, enfim, fica para a gente pensar. E para a gente ir finalizando, tá certo? Nós temos aí a lei moral que garante a liberdade a lei moral que garante a liberdade de cada um e a igualdade de todos, tá? E o contrato supõe um consentimento expresso ou tático dos governados, tá certo? Expresso através do voto, então através do voto você dá a carta para que alguém comande, tá certo? E o tácito, tá? Que um indivíduo que faz parte desse sistema liberal não precisa ter aderido a ele, mas mesmo assim deve obedecer às suas leis. Então, por exemplo, eu não votei no candidato X, mas mesmo assim eu estou sendo governado por ele e aceito o governo do candidato X, tá? E por quê? Porque neste regime que eu estou, no caso seria a democracia, ficou acertado isso aí. Então, na verdade, nós estamos vendo aí um embrião da democracia, tá certo? E para finalizar, caberia à maioria escolher o poder legislativo considerado como um poder superior aos demais, né? Inclusive dentro da monarquia, como por exemplo a monarquia parlamentar. Ou seja, você quando escolhe o legislativo, você escolhe os seus representantes ali naquele estado. Gente, muito obrigado, um forte abraço a todos, a gente se vê na próxima aula.